Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos aqui ao nosso espaço de bate-papos, o Portal do José. Sim, porque aqui virou uma grande sala da gente trocar ideias, né? Eu sinto assim muitas energias positivas de vocês que mandam suas mensagens, eu leio todas as mensagens, inclusive do pessoal que critica, que xinga e tal. Todas elas servem para a gente entender o país que a gente está vivendo e com essas experiências a gente também jogar para vocês algumas reflexões que não são feitas ou não são proporcionadas por aquilo que a gente vê na grande mídia. Então, se você chegou agora, seja bem-vindo aqui, ajude a nossa sala a ficar cada vez mais trepidante e movimentada. Gente, muitas pessoas têm pedido para eu comentar a morte do Bebiano. Olha, não dá para entrar nesse assunto porque a gente não sabe absolutamente nada. Eu não vou entrar aqui em teorias conspiratórias, né? Porque é viajar na maionese sem nenhum fato. Tudo pode ter acontecido, inclusive nada. Uma morte absolutamente acidental. O que mais me chama a atenção hoje, que as pessoas estão cobrando também algum tipo de papo, é sobre as manifestações do dia 15, quem é o nosso presidente da República, o ministro da Economia, para onde o Brasil está indo e até onde essa corda vai ficar esticada. Então a gente vai tentar abordar algumas questões aqui. Em primeiro lugar, a manifestação do dia 15. Embora o presidente tenha motivado essa manifestação e tenha agora puxado um pouco o freio de mão, muitas pessoas ainda querem fazer a manifestação no dia 15. E a gente tem no Brasil a influência de um dos pensadores desse pessoal, né? Quando você pega, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que é o guru da maior parte desses formadores de opinião da direita, o Olavo de Carvalho continua dizendo que as convocações têm que ser feitas. Já o dono da rede Madeiro, de hambúrguer, que eu não frequento mais, ele puxou o freio de mão, não vai mais, tá? Né? Como diria a vovó, quem tem medo, né? Se é que você está me entendendo. Então, muitas pessoas ainda querem ir nessa manifestação, elas acreditam no mundo paralelo, porque elas não acreditam nem em vírus. Aliás, o presidente faz parte desse grupamento de pessoas, porque ele também não acreditava em vírus. Mas o vírus acredita nessas pessoas, né? Quando ele as vê, eles as tocam, né? Ele pode se apoderar desse corpinho dessas pessoas aí. O problema é que as pessoas infectadas, sendo elas imbecis, alienadas, alucinadas ou não, elas contaminam outras pessoas que têm algum tipo de razão na sua cabeça, né? Então, mesmo que essas pessoas não queiram prejudicar outras tantas, elas acabarão por prejudicar se lá estiver alguma pessoa contaminada. Mas fazer o que se esse pessoal não acredita na ciência, né? Elas acreditam, inclusive, que Bolsonaro ele está contra o sistema, que ele está incomodando o sistema, aquilo que os mais sofisticados chamam de establishment. Gente, não existe uma visão mais chá do cipó do que essa, né? Esse pessoal parece sair da selva com a ayahuasca ali, saiu todo mundo dando 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro, porque eles acreditam que Bolsonaro está contra o sistema. Olha, Bolsonaro não pode estar contra nada, porque Bolsonaro não tem nem consciência onde ele está. Se ele não sabe onde está, ele não sabe nem para onde ele vai. Ele está perdido. E as pessoas que acreditam que ele está com algum tipo de estratégia, que ele pensa quando ele faz as coisas, então ele está absolutamente equivocado, porque ele não tem nem vivência para ter estratégia, ele não tem nem intelecto, ele não tem nem leitura para poder ter qualquer tipo de estratégia. Bolsonaro teve uma vida, gente, aí fazendo uma análise, absolutamente medíocre. Ele foi um militar muito limitado, que cumpria ordens, nunca liderou absolutamente nada, foi expulso do exército, nas condições que todo mundo já sabe. Ele caiu na política e na política ele sempre fez parte de um substrato político, do pior da política, porque nem se organizar politicamente, nem ser um líder político, nem um líder partidário ele foi. Ele nunca se lançou em aventuras políticas ou propósitos, jornadas políticas mais ambiciosas, então ele se acostumou naquela parte mais baixa da política e percebeu que naquele ambiente ele poderia ganhar o seu dinheiro, ficar rico, ter um bom estilo de vida, colocou a família toda para fazer a mesma coisa, a família seguiu o mesmo caminho, perceberam que não era necessário estudar, se preparar, não era necessário ter projetos porque eles se bastavam dentro dessa mediocridade.
O problema é que esse homem virou presidente da República por várias circunstâncias. Ele praticamente foi o presidente eleito pelo desespero, porque muitas pessoas da nossa sociedade, por não terem uma leitura da realidade, ou terem uma leitura de rejeição a tudo aquilo que conheciam remotamente, resolveram, no desespero, se agarrar a esse tronco de madeira, tal qual náufragos, né? O cara que está no desespero passou um pedaço de madeira, mesmo que esteja repleto de cupim, você vai agarrar, porque aquilo é a única alternativa. Então muita gente se agarrou a essa figura nessas circunstâncias e elas estão lentamente percebendo que o cupim está comendo essa madeira, que daqui a pouco só vai ter cupim. A madeira vai embora e você vai ter que nadar por conta própria para poder chegar a algum lugar. As pessoas da superestrutura do poder, elas têm em Bolsonaro um fantoche, um cara que eles sabem que tem esse histórico, eles sabem que Bolsonaro não tem intelecto, não tem leitura, não tem compreensão da realidade, mas ele está tendo um comportamento funcional, quer dizer, ele funciona para esses interesses do establishment. Ele funciona para o sistema financeiro, para os governos estrangeiros, para as grandes negociatas, para os grandes trambiques, para as grandes comissões. Então, para isso ele está funcionando. Porque se ele fosse um cara contra o sistema, ele nunca poderia ter colocado uma figura como Paulo Guedes para ser o homem mais importante da economia do nosso país. Porque esse sim sabe o que está fazendo. Bolsonaro não sabe, mas esse sabe. Esse é consciente. Quando você olha a biografia de Paulo Guedes no Instituto Milênio, que é patrocinado inclusive pela família Marinho, então vejam bem, né? Se ele é contra o sistema, como é que ele pode estar com uma pessoa que é ligada à família Marinho e que defende as mesmas pautas da família Marinho dentro do governo Bolsonaro, né? Então, quando você olha o currículo de Paulo Guedes, ele tem uma série de qualificações, mas ele esconde que ele participou do governo antidemocrático, a ditadura sangrenta e corrupta de Augusto Pinochet no Chile, cujo povo está se rebelando e botou o Chile de cabeça para baixo agora, eles vão fazer uma constituinte, porque tudo aquilo que Paulo Guedes está querendo implementar no nosso país é aquilo que foi colocado no Chile e levou o Chile a uma catástrofe social sem precedentes, é por isso que eles estão agora reagindo dessa forma tão grande. Então, voltando a essa questão, como é que essas pessoas acreditam que Bolsonaro está contra algum tipo de establishment? Eu falei para vocês da família Marinho, né? Muita gente pega no meu pé, você fala sempre, mas é porque, gente, é o pensamento da elite dirigente no Brasil. Olha só, quando o editorial do Globo diz que efeito da queda do veto do BPC, ou seja, eles estão defendendo aquilo que Paulo Guedes defende, ou seja, entrar na justiça contra benefícios miseráveis que são dados a aposentados e a deficientes de uma maneira geral, das famílias mais pobres do nosso país. As pautas da família Marinho, do sistema econômico, do establishment, elas estão dentro do governo Bolsonaro. Então, contra o que essas pessoas estão querendo ir para a rua? Para manifestar a favor do quê? Bolsonaro está aprovando tudo aquilo que Guedes quer que seja aprovado dentro do Congresso Nacional, que tem ali Rodrigo Maia e Alcolumbre, aprovando todas as... Só não aprovaram mais pauta, gente, porque o governo de Guedes ainda não mandou. Porque depois que passou a reforma da Previdência, passa qualquer coisa. E para mostrar aqui, só para fazer um paralelo sobre esses personagens, sobre o presidente da República brasileiro, eu pego aqui o presidente argentino. Quando você pega, por exemplo, o presidente Bolsonaro aqui, que ele fez o pronunciamento em cadeia nacional, a gente vê que ele leu, ele fez aqui uma leitura no teleprompter, né, uma leitura aqui, o pronunciamento que teve 1 minuto e meio, gastou quase 1 minuto para falar do direito da manifestação e não falou nada de coronavírus. Foi uma fala absolutamente inútil. Se você pegar a fala e você não estiver lendo que no mundo teve o coronavírus, você não vai entender do que ele está falando. Ele acabou fazendo aqui apenas uma fala tosca, uma fala sem sentido. No entanto, quando você compara aqui com o presidente argentino, ele fez uma fala em cadeia nacional de 6 minutos. Ele falou como é que lava a mão, ele falou das medidas econômicas, falou da aglomeração que não está sendo permitida na Argentina, ele explicou do cuidado que tem que se ter com os aposentados, com os mais necessitados,
no país dele. Aliás, dentre as medidas que o governo já adotou, antes do coronavírus explodir, foi a liberação de remédios gratuitamente oferecidos para os aposentados. 5 milhões de aposentados, são mais de 170 tipos de medicamentos. E eles estão numa situação econômica muito pior do que aqui no Brasil. No entanto, você percebe que a fala dele, do presidente argentino, foi uma fala absolutamente racional, uma fala propositiva e alguém que demonstra ter consciência aonde é que está. Então, gente, eu vou deixar, inclusive, esses links para vocês compararem a fala do presidente argentino com o presidente brasileiro. O link aqui do Instituto Milênio para você checar essas informações e vamos ver até onde o povo brasileiro vai continuar a dar um voto de confiança a uma pessoa que é absolutamente limítrofe, uma pessoa que é incapacitada e que entregou o nosso país justamente para os nossos algozes, aqueles que estão destruindo o nosso país. Gente, eu fico por aqui, mande suas críticas, sugestões, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!